então, uma vez mais, agradecer o professor Marcel Simes por contribuir conosco na nossa jornada com um tema que é tão importante, porque ele mostra que o cérebro, ele abrange todas as áreas que envolvem o ser humano, não apenas a ciência no sentido mais estrito da palavra, mas a arte, a espiritualidade, a religião, enfim, todos os campos em que o ser humano está incluído, porque toda a ação do ser humano se dá através do cérebro. O professor Marcel, ele é neurologista, neurofisiologista e fisiatra. Ele foi graduado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e lá fez a sua residência médica, a residência médica e o doutorado. Depois fez o doutorado de sanduíche com a Harvard Medical School. Depois o pós-doutorado na própria Faculdade de Medicina, melhor, na Faculdade de Medicina da USP. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, é responsável pelo Laboratório de Neuromodulação do Instituto de Medicina do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é pesquisador colaborador do Spaulding Neuromodulation Center, Spaulding Rehabilitation Hospital do Massachusetts General Hospital. Ele realiza pesquisas nessa área, na área de neuromodulação e biomarcadores neurofisiológicos aplicados à reabilitação. É o pesquisador principal do projeto com apoio da FAPESP São Paulo Excellence Chair e pesquisador associado do Centro de Inteligência Artificial da USP. Então, professor Marcel, fique inteiramente à vontade, a palavra é sua, sem nenhum tipo de interferência nossa. Nós queremos aprender e discutir, e tenho certeza que essa aula será muito vista pela internet, porque a maioria das pessoas que assistem às aulas assiste via internet. Bom, então a palavra é sua, eu vou desligar o meu microfone, peço que todos façam isso, e, enfim. Doutor Fernando, agradeço enormemente o convite, né? Para mim é uma grande honra, né, participar dessa oportunidade, né, de divulgar nosso trabalho. É uma atualização muito importante, né? Fiquei por 10 anos como chefe do Laboratório de Neuromodulação do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da USP. Esse ano eu acabei indo para novos desafios, né? Então, atualmente eu estou como pesquisador do Instituto do Cérebro do Albert Einstein e também coordenando o GMA de neuromodulação subgrupo de neuromodulação do GMA de reabilitação do Einstein, tá? Então, fiz uma certa mudança na vida, mas também com muito grato, né? Todas essas oportunidades, todos esses passos que foram essenciais para o meu crescimento, aprendizado, né? E pela grande possibilidade de ter feito coisas bacanas, né? Nessas frentes. Eu tenho uma apresentação, vou compartilhar aqui os slides. E se precisar me interromper, por favor, me fala e eu paro aqui, tá? Então, gente, para quem não conhece a estimulação magnética transcraniana, ela usa, então, o pulso magnético, tá? Que é gerado pela essa bobina aqui, tem uma corrente elétrica que passa por dentro dela, gera o pulso magnético. O pulso magnético penetra no cérebro e, quando aplicado sobre o córtex motor, vai gerar uma despolarização desse neurônio, e aí, com isso, gerando potencial evocado motor, né? Então, inicialmente desenvolvido para avaliações neurofisiológicas, então uma forma de estudar, por exemplo, a velocidade de condução do primeiro neurônio, né, medindo o tempo entre o estímulo no cérebro e a contração, mas a sua forma que foi mais disseminada, mais conhecida atualmente, é o uso como um instrumento terapêutico, né? Já o uso terapêutico envolve pulsos repetitivos, de uma forma simplificada, didática, a gente diz que pulsos inibitórios são aqueles aplicados com baixa frequência e pulsos excitatórios são aqueles aplicados com alta frequência. E assim, uma forma de modular a atividade cerebral, né, aumentando ou diminuindo a excitabilidade neuronal. A outra técnica, né, que eu vou comentar é a estimulação transcraniana por corrente contínua, da sigla em inglês TDCS.
Essa é uma técnica mais simples, que usa esponjas embebidas em solução salina, né, que tem um polo que é o anodo, o outro polo que é o cátodo. De uma forma também simplificada, a gente diz que o polo anodo, ele aumenta a excitabilidade neuronal, e já o polo cátodo, ele reduz a excitabilidade neuronal, tá? E a aplicação, então, no ABC, que é o contexto daquele caso que a gente estudou de habilidades artísticas, ela é feita com base na teoria do desequilíbrio interhemisférico. A teoria do desequilíbrio interhemisférico coloca da seguinte forma, que quando se tem uma lesão, ocorre uma inibição em região perilesional, além da perda neuronal, que vai diminuir a inibição que esse hemisfério lesionado fazia sobre o hemisfério contralateral não lesionado, induzindo um aumento da excitabilidade no hemisfério não lesionado, que por sua vez vai inibir ainda mais o hemisfério lesionado, resultando no desequilíbrio da atividade interhemisférica. Esse desequilíbrio é interpretado como uma mudança plástica mal adaptada, prejudicando a recuperação neuronal. Isso é mais usado nessa teoria no estudo da função motora, mas também pode ser usado semelhante racional para estudos com afasia, né? Então, racional seria o seguinte, numa afasia com uma lesão na área de Broca, é feito, então, a estimulação inibitória na área homóloga à área do Broca no hemisfério direito, né? O mesmo pode acontecer com a inibição da área homóloga à área de Wernicke, numa afasia de compreensão, por exemplo. Então, essa é a abordagem mais usada para as pesquisas de neuromodulação na reabilitação do AVC. Então, no nosso período lá na Santa Casa, ainda em 2009, na época da residência, a gente quis fazer um estudo, então, em linguagem, né? Então, já existiam publicações, então, essa era um exemplo de publicação que já existia na época, que foi feito o quê? Uma estimulação inibitória na área homóloga, área de Broca, né? E aqui com estudos em neuroimagem, né? Mostrando que tardiamente o paciente teve uma melhora da nomeação, né? E com diminuição, então, dessa hiperatividade na área homóloga, área de Broca, e o aumento da atividade em regiões perilesionais, né? Interpretado, então, como se esse aumento da atividade fosse regiões com potencial de exercer a área de Broca, área motora da fala, então sendo substituída, né? Então, de uma certa forma, a inibição fazendo um unmask, né? Desmascarando neurônios com potencial de recuperação e substituição daquela área lesionada. Então, tinham abordagens assim, tanto com TMS e TDCS, né, alguns estudos iniciais, e aí o racional do estudo que a gente começou lá em 2009 na Santa Casa, foi para comparar a estimulação com TDCS e a estimulação com a TMS. Então, a ideia foi fazer um estudo crossover, né, de forma que o paciente ele foi 3 semanas no nosso ambulatório, em um dos dias recebeu a estimulação placebo, no outro recebeu a estimulação com TDCS e no outro estimulação com TMS, né? É importante destacar que os pacientes receberam duplo placebo, né? Então, em todos os dias eram colocadas as duas estimulações, mas ou as duas estavam desligadas ou só uma das duas ligadas, né? A gente também randomizou a sequência, né, dessas estimulações para evitar esse efeito de aprendizado, né? E o resultado desse estudo foi negativo, né? Então, é um estudo pequeno, né? 13 pacientes, então com baixo poder estatístico, mas também o resultado, então, do pool, né, foi negativo, mas tiveram alguns pacientes, alguns poucos pacientes que tiveram uma melhora, né? Que foi, aumentou o número de nomeações, né, nos testes utilizados. E aí a gente, então, buscou entender o porquê que alguns melhoraram, outros não. E aí, então, tiveram 3 alunos de iniciação científica na época, né, um deles hoje é neurologista, o Alexandre Venturini, que foram para Nova York, no laboratório do Maron Bixon, e levaram uma ressonância volumétrica desses pacientes e criaram, então, esse modelo computacional que na época estava sendo desenvolvido, que
que tenta estimar aonde a corrente elétrica concentrou. E, aparentemente, o paciente que teve essa melhora foi justamente o paciente que teve uma maior concentração da corrente elétrica na área homóloga, a área de Broca, tá? Então, esse estudo foi publicado não tão em 2017, mas foi feito até para um tempo anterior. Vários outros estudos na afasia pós-AVC vieram depois desses, né, mas com resultados ainda heterogêneos, tá? Então, ainda existem estudos que foram positivos, estudos negativos, e ainda atualmente a gente busca entender o porquê desses resultados heterogêneos, né? Então, existem diferentes teorias para isso, né? Então, uma das possíveis teorias é a questão da dominância mista da linguagem, né? Que acontece em alguns pacientes, então, de forma que é possível que o hemisfério direito, então essa hiperatividade não seja uma mudança plástica mal adaptada, mas sim uma compensação, né? E está tendo uma função na nomeação. O que corrobora com essa hipótese é também o fato do hemisfério direito ter sua função na linguagem, né? Então, linguagens, leituras de símbolo, a prosódia, o ritmo da fala, isso tudo também é influenciado pelo hemisfério direito, né? Então, essa questão desse desequilíbrio interhemisférico que faz mais sentido para a função motora de membro superior, talvez para a linguagem não seja algo tão simples assim, tá? Embora o que ainda nos dias de hoje o que tem melhor evidência ainda é a inibição do hemisfério, da área homóloga, área de Broca, no caso de uma afasia de nomeação, tá? Numa afasia motora. Gente, só alguém, por favor, me dá um ok dizendo que estão vendo as figuras. Estão vendo? Tudo certo. Boa. Então, agora está fazendo sentido, né? Muito bem, gente. Então, esse caso, né, em específico, que motivou aqui a apresentação? Então, foi um paciente de 67 anos, né, que foi um dos pacientes selecionados para esse estudo, e que eu acompanhava também no ambulatório de vascular, e um belo dia ele trouxe, né, uma gravura como essa, trouxe alguns quadros, né, esse, aquele outro que eu tinha mostrado no slide inicial, e destacou muito pela qualidade artística do desenho, né. Perguntei para o paciente se ele tinha estudos prévios em artes, né, alguma educação formal, e ele falou que não, que na verdade ele estudou só até os 10 anos de idade, a vida toda trabalhou na construção civil, e ele descreve bem que... Marcel, não está passando o slide da gravura dele, não. Ele está parado naquele slide que tem a aplicação da estimulação magnética. Agora Nossa. sim. Agora sim. Então, gente, eu vou fazer assim, tá? Assim, vocês estão tá vendo? Sim, estamos vendo. Tá. Vou fazer dessa forma, tá bom? Então, agora vocês estão vendo a gravura? Sim, estamos vendo. Tá. Muito bem, gente. Então, essa foi a gravura, né? Então, destaca aí pela qualidade do desenho do paciente, né? Então, até então, ele não tinha uma educação formal para isso, e ele descrevendo, né, que depois do AVC ele passou a ver o mundo de uma forma diferente, né? Então, ele descreveu nas palavras dele, mas uma interpretação a gente pode ver que mudou a percepção visoespacial, né, do pós o AVC, e ele passou a querer se expressar com desenhos, tá? Então, esse foi um dos desenhos, tá? E aí, coincidentemente, tá? No período que eu fiquei em Boston, fiz o meu treinamento lá com TDCS e TMS, tinha um outro pesquisador, que era o Richard Shih, que estava fazendo estudos sobre insights, né? Sobre a forma como o cérebro gera os insights, né? E ele era um aluno do Alan Snyder, que também fazia estudos sobre habilidades artísticas, né? Sobre potencial de desenhos. Então, eles tinham, então, já uma teoria, né? De que a inibição, a estimulação inibitória do lobo temporal, lobo anterior do lobo temporal, poderia potencializar a atividade do hemisfério direito e, assim, facilitar os insights, tá?
Então, essa era um dos testes usados no experimento do Richard, tá? Vocês estão vendo agora? Estão vendo aqui o slide do teste? Sim, estamos vendo sim, Marcelo. Ótimo. E alguém já achou aqui a solução para esse teste? Para algum dos testes? Então, o teste é o seguinte, mexendo um único palito, né, achar a solução para esse problema matemático aqui, né? Então, pode ver que está um false statement, né, que é uma afirmação errada, e aí como corrigir essa afirmação mexendo apenas um palito, né? Então, o experimento que eles usaram nesse estudo foi fazer a estimulação inibitória do lobo temporal, lobo temporal anterior, porção anterior do lobo temporal, que é a estimulação catódica, né, da TDCS, e comparar com um grupo que recebeu a estimulação ativa, né, qual dos dois melhoraram mais, né, melhorou mais aqui. E quando a gente vê aqui a solução, né, fica parecendo óbvio, né? Poxa, era isso, né? Então aqui era mudar o 10 pelo 5, né? Aqui era fazer o quê? Mudar o sinal de mais por um sinal de igual. Nesse caso, né, era mudar o igual de um lado e passar para o outro, né? Mover o palito de um lado para o outro, e aqui achar a solução, né? Interessante que nesse experimento, o grupo placebo, 20% conseguiu acertar, né, esses testes, e já no grupo ativo, 3 vezes mais participantes conseguiram achar as soluções, né? Então, indo dentro dessa linha, né, de que provavelmente essa questão de insights e achar soluções criativas é relacionada também com uma diminuição, com um momento de diminuição da atividade região no hemisfério esquerdo, tá? Então, dentro dessas hipóteses. E quando a gente encontra essa solução, né, alguns chamam do momento eureka, né, que é o momento insight, né, é até interessante lembrar, né, que a palavra eureka, né, foi supostamente dita por Arquimedes, quando encontrou a solução do problema que o rei trouxe para ele, de como medir o volume da coroa sem precisar derreter a coroa, né, e aí ele, quando entrou no banho, percebeu que a água deslocava e teve esse momento eureka, já sei a solução, coloca a coroa num frasco de água e o deslocamento da água vai ser o volume da coroa, né? E aí essa ideia, né? Que claro que a banheira, o deslocamento da água com o peso do corpo facilitou. Mas é interessante o momento, né? De banho, de relaxamento, porque muitos pesquisadores, né? Colocam que muitas vezes o momento que acham as soluções, artistas, né? Descrevem isso muitas vezes é justamente no momento de relaxamento, né? Você está tentando solucionar um problema, na hora que parece que relaxa, a solução ela vem, né? Claro que ela não vem do nada, né? Tem que ter um estudo, um preparo, uma base para isso, né? E aí, então, as teorias de como os insights são gerados no cérebro, né? Então, uma das teorias é a teoria dos 3 steps, né? E aqui, então, descrito esses 3 steps como os geradores do insight, né? E aí, pesquisando sobre o professor Gilberto Macedo, encontrei essa frase, né? Que foi aqui escrita pelo professor Fernando, né? Que coloca que o cérebro traz a realidade exterior para dentro das pessoas, dialoga com todo o organismo e, sobretudo, tem a capacidade de criar novos conhecimentos, né? Então, de certa forma, essa frase do professor Gilberto remete, né, essa teoria dos 3 passos para o insight. E vou pausar aqui, gente, para primeiro saber se estão me vendo, me escutando, vendo os slides, e saber de algum comentário que o professor Fernando queira fazer. Marcelo, eu estou achando a sua aula realmente fantástica. E essa frase do professor Gilberto Macedo, ele dizia sempre para a gente isso, mostrando como o cérebro era dinâmico, é exatamente isso. Então, a gente refletir sobre essa frase nos remete a praticamente o eureka para os nossos dilemas neurológicos. Então, parabéns, fiquei feliz de vocês ver essa frase. Eu não sou artista, mas eu, assim, no bom sentido, invejo os artistas, os poetas. Dizer que o Maurício Macedo não conseguiu entrar porque ele, como poeta, e ele agora está vivendo como poeta full time,
ele não lida muito com tecnologia. E ele está no apartamento dele e por mais que o Neto, nosso colega, orientasse ele, ele não conseguiu entrar. Mas isso Uhum. faz parte do artista realmente, e depois ele vai ver a aula e, enfim, interagir. Então, eu só tenho a dizer isso, que tá formidável, tá muito bom. Mas agradeço, professor. Então, dando sequência, tá? Então, baseado, né, gente, nesses estudos prévios, esse conhecimento prévio, né, então, a gente fez a hipótese de que essa habilidade artística do paciente é algo que pode ter sido desmascarado pós-AVC, né, então, existia já, então, uma base anatomofuncional que pudesse justificar essa hipótese, né? E aí, baseado também nesses estudos do professor Snyder lá na Austrália, né? A gente desenhou um experimento para testar essa hipótese no paciente, né? Esse experimento também teve aprovação do comitê de ética, né? Antes de ser executado, no qual foi feito o seguinte: o paciente teve um dos dias, ele recebeu uma estimulação catódica, então inibitória, né, no hemisfério, na região frontotemporal do hemisfério direito. Num outro dia, uma estimulação excitatória nessa mesma região, e num outro dia, uma estimulação placebo. E a gente usou um método validado para testes de desenho, né, que é pedido, então, para o paciente fazer desenhos, né, e aí que, no caso, enquanto fazia as estimulações. Então, teve uma primeira sequência de desenhos, que foi mais como um teste para aquecimento, junto com uma estimulação placebo, nos primeiros 10 minutos de estimulação, depois receber 10 minutos de estimulação ativa, verdadeira, e 10 minutos depois o paciente começava a desenhar durante a estimulação. E aí foi pedido para o paciente desenhar uma casa, desenhar um cavalo e um desenho livre, né? E aí lembrando que o paciente ele fazia bons desenhos, mas isso com tempo, né? Ele tinha tempo, tranquilidade para fazer, e aqui no caso foi pedido para ele fazer em 2 minutos, né? 2 minutos e pouco cada um dos desenhos, né? Então já mais corrido, tá? E, e esses foram os resultados, né, dos desenhos. Então, aqui, com a estimulação placebo, com a estimulação catódica e aqui com a estimulação anódica. E aí a gente, aqui na época, eu estava fazendo o meu pós-doc lá no laboratório Philip Faegre na Harvard, e tinha os fellows, né, a gente usou um método que pediu para os fellows, então eram 11 fellows no laboratório que eram cegos, não sabiam qual desenho foi feito em qual ordem, né? Então a gente randomizou os desenhos e pediu para eles ranquear os desenhos, dando uma nota de 1 a 10, né? Sendo uma pior nota, 10 a melhor nota, para os critérios criatividade, perspectiva, quanto realista é o desenho, acurácia, né? E o resultado por esses testes foi que a estimulação anódica, né, foi classificada como estatisticamente significante, mais criativa, com melhor perspectiva, melhor acurácia em relação ao placebo, né? Então, vendo aqui, imagino que a maioria concorda, né? Quando a gente olha aqui o desenho feito com a estimulação placebo, aqui um desenho mais em plano bidimensional, né? E aqui já com uma profundidade melhor, né? Então, já desenhando aqui em 3D, né? A casa, a mesma coisa vale para o cavalo, né? A proporção aqui entre tronco, perna, cabeça, e mesmo o posicionamento do cavalo, né? Com o pescoço virado mais para frente, dando um ar também de profundidade. Então, assim, foi interpretado como um resultado positivo da estimulação anódica, potencializando esse efeito, né? E já a catódica, que a hipótese era que pudesse piorar, né? Não aconteceu, tá? Até não foi estatisticamente significante, mas alguns considerando até superior ao placebo, mas que não foi estatisticamente significante, tá? Então, aí, a gente publicou, né, então, com essa hipótese, né, que possivelmente tem relação com o AVC, nessa mudança da percepção espacial, da habilidade artística desse paciente, que isso ainda, em tese, pode ser potencializado com uma estimulação com TDCS anódica nessa região cerebral, né?
esse estudo foi um dos primeiros, né, nessa frente, e interessante que vários outros vieram depois, buscando usar a estimulação magnética para estudos de habilidade artística, criatividade, experiência estética, né, e aí, então, resumido aqui no livro, né, e então, colocando aí que provavelmente existem regiões cerebrais relacionadas com a habilidade artística, né? Então, também sem entrar em detalhes aqui em função do tempo também, tá? Agora, vale destacar que, em partes, a melhora não necessariamente é função da melhora da criatividade, insights, possivelmente, em partes, a melhora da habilidade de desenho foi mais relacionada com o aspecto visoespacial, visomotor, né, que, igual nessa revisão, coloca bem, né, a questão desses 3 componentes, né, que também estão alterados nos pacientes com heminegligência, né, então 3 diferentes aspectos aqui que podem estar relacionados com 3 diferentes padrões de heminegligência, né, então nesse caso o paciente ele não tinha uma heminegligência, ele tinha uma lesão no hemisfério esquerdo, mas que possivelmente teve o efeito oposto, né, potencializando esses circuitos, tá, relacionado então aspectos visomotores, tá. É interessante que esse tipo de pesquisa, né, a gente não faz pela simples curiosidade científica, não, né, tudo que a gente faz buscando uma aplicabilidade clínica, né, buscando melhorar a vida do paciente. Então, em partes, motivou a gente a desenvolver esse estudo, né, que a gente busca entender aspectos cognitivos do paciente durante a reabilitação. Então, esse aqui é o estudo nosso feito na USP, né, que a gente usou, então, o eye tracking, né, o estudo ainda em desenvolvimento, o eye tracking para mapear o movimento ocular e, assim, estudar melhor aspectos como heminegligência, além de apraxias, alterações de atenção, né, comumente presentes no paciente pós-AVC, né? Muitas vezes a gente vê o paciente em terapias de reabilitação como essa, com exoesqueleto, realidade virtual, não tendo déficit de força, mas progredindo mal, e aí mais por aspectos cognitivos, né? E aí também o potencial de se usar a neuromodulação para tratar alterações como essa, né? Então, existe a possibilidade, então, de se usar a estimulação fazendo a inibição do hemisfério esquerdo, né? Região parietal esquerda, para tratamento de heminegligência nos pacientes pós-AVC. Tá? Mas ainda é uma abordagem com um menor nível de evidência científico de eficácia. Também nas nossas pesquisas, né, a gente busca estudar aspectos neurofisiológicos, né, não só o nosso grupo, mas muitas das pesquisas de neuromodulação busca fazer isso, né, então, um dos marcadores que a gente usa é o limiar motor, tá? Como que é calculado o limiar motor? É feito o estímulo no córtex motor e mede qual a intensidade mínima capaz de gerar o potencial evocado motor, tá? Então, aqui é um exemplo, tá, de uma medida de excitabilidade neuronal que pode ser feita com a estimulação magnética, tá? Outra medida é o potencial evocado motor. Então, faz o estímulo do córtex motor com uma intensidade pré-determinada e mede a amplitude do potencial evocado motor gerado. Em tese, quanto maior a amplitude, maior a excitabilidade neuronal, quanto menor, menor a excitabilidade neuronal. Então, aqui, a utilização da estimulação magnética já como um instrumento para estudos neurofisiológicos, tá? Então, é o que a gente busca também dentro desse contexto aí de pesquisa fazer. É interessante, né, que foi justamente o desenvolvimento da estimulação magnética, foi justamente essa abordagem que permitiu o desenvolvimento da estimulação elétrica, né? Então, Nitz e Paulos, né, em 2000, fizeram, então, a estimulação anódica e demonstraram, né, esse aumento aí do potencial evocado motor, quando feita a estimulação excitatória em cima do córtex motor, e já uma redução com a estimulação catódica no córtex motor, tá? E aí, então, os primeiros insights para usar a estimulação elétrica, né, a estimulação com TDCS, ou também chamada de TCC, né, com uma técnica de neuromodulação, tá? Agora, é interessante também que nem tudo é tão simples assim, né? Então,
também no período que eu fiquei em Boston, lá a gente desenvolveu um estudo que tinha como objetivo também testar, comparar a estimulação magnética com a estimulação elétrica por corrente contínua, tá? E aqui também feito um estudo crossover, né? Também com duplo cego, com duplo placebo, tá? E aí, para nossa surpresa, nesse estudo, a estimulação anódica, que em tese seria a estimulação que aumenta a excitabilidade cortical, teve uma redução da excitabilidade cortical. Já a estimulação magnética de alta frequência, que era esperado o aumento, aconteceu esse aumento, né? Mas aí a gente buscava a correlação com os testes motores. E para surpresa também, não houve uma correlação, né? Que mesmo com a redução aqui do potencial ficado motor, os sujeitos, aqui no caso participantes saudáveis, tiveram um aumento da excitabilidade neuronal, tá? Ou seja, quebrando, então, esse paradigma de que dois paradigmas, né? Um que o efeito é tão simples assim, né? Que você vai ter um aumento, uma redução dessa excitabilidade neuronal medindo com a TMS, né? Então, a gente sabe que o efeito não é tão simples. E o outro é essa ideia da correlação da mudança induzida da excitabilidade neuronal com a estimulação com a habilidade motora, tá? Então, aqui já publicações posteriores, né, mostrando que existe um conhecimento mais complexo, né, como de metaplasticidade neuronal, que provavelmente influenciou esses resultados, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui, gente, e antes de seguir, saber se alguém tem perguntas, se está fazendo sentido até então. Marcelo, eu tenho uma consideração, eu não sei se seria o momento, mas eu acho muito curioso, antes da neuromodulação, como é que é uma lesão cerebral, ou melhor, não é como é, se há outro exemplo de lesão cerebral que produz um efeito positivo no funcionamento cerebral. Por exemplo, eu me recordo de um paciente, isso foi um caso publicado, que tinha uma hidrocefalia de pressão normal e estava tendo as alterações da marcha e cognitivas decorrentes disso. E ele então sofreu um trauma e fez um hematoma subdural bilateral. E depois desse hematoma subdural bilateral, ele melhorou. Ele melhorou e a explicação é que ele melhorou a hidrodinâmica. Então a gente teria pelo menos assim uma explicação para isso, como é que um hematoma intracraniano poderia melhorar uma função cognitiva. Nesse caso, a gente tem muito mais do que uma melhora, a gente tem uma produção de uma habilidade extremamente elevada, que é a habilidade artística, provocada por uma lesão. Existe algum outro paralelo de situação em que uma lesão cerebral redunda no melhor funcionamento do cérebro como um todo? Existe, doutor Fernando. Então, existem alguns relatos de caso, né? Então, tanto por exemplo, com o que eu citei, né, da demência frontotemporal, modificando habilidades artísticas, né, no início da doença, né? É um exemplo, mas existem, por exemplo, exemplos de paciente que tinha uma lesão em um AVC em um dos hemisférios, teve um novo AVC no hemisfério contralateral e resultou numa melhora, né, clínica, motora, do hemisfério previamente lesionado, né, então, ou seja, até dando embasamento aí para essa questão da teoria do desequilíbrio interhemisférico, né, existem relatos também de AVCs subcorticais, melhorando sintomas de parkinsonismo, por exemplo, então, até alguns desses relatos, né, acabaram sendo insights, né, para neurocirurgia funcional, né, essa que faz cirurgias ablativas, né, e mesmo para guiar, né, insights para neuromodulação invasiva, né, para implantes de eletrodo. Tem também outros relatos, né, de pacientes com melhora de aspectos psiquiátricos pós-trauma de crânio ou pós-AVC, né, e também indo nessa linha, né, ou seja, existe alguma coisa assim nessa direção, né, que existem relatos já, né, nessa direção também, tá? Mas muito bem, gente. Marcelo, Hã?
Eu queria fazer uma pergunta. Também, está me ouvindo? Sim. Esse é o momento. Esses efeitos, são várias perguntas. Você quantifica? Isso é uma pergunta. Você consegue quantificar os efeitos? A outra, existe uma correlação entre efeito e densidade neuronal e densidade de substância branca? Quer dizer, há diferença de efeito, por exemplo, numa pessoa que tenha tido um AVC com a perda maior de substância cinzenta e branca, e outra menor, e a diferença entre efeito de estimulação em lesões exclusivamente de substância branca e lesões mais corticais, ou de núcleos. Perfeito. Doutora Silvia, em relação a como quantificar, né? Então, nas nossas pesquisas, o que a gente busca fazer? Quantificar as melhoras clínicas, mas normalmente busca quantificar as mudanças neurofisiológicas ou estruturais do cérebro, né? Então, para isso que a gente tem usado a estimulação magnética como instrumento diagnóstico, né, nessas medidas que eu comentei, mas também, até agradeço a pergunta, que é o gancho aqui para eu mostrar, o que a gente tem usado também para quantificar, por exemplo, o EEG, né, quantitativo, né, e aqui, usando o EEG de alta densidade, né, e fazendo processamento dos sinais para quantificar as mudanças que estão acontecendo no cérebro relacionadas com a melhora clínica, né. Uma outra técnica que a gente tem usado é a técnica do FNIRS, que é o Near Infrared Spectroscopy, que aqui um exemplo, né, do posicionamento aqui dos optodos, né, do FNIRS, que mede o metabolismo cerebral, né, semelhante ao da ressonância magnética, tá? Agora, o FNIRS é uma técnica ainda em desenvolvimento, tá? Tem grandes limitações práticas, tá? Mas aí com potencial aí de ser desenvolvida, tendo a vantagem, né, de ser um exame que você pode fazer de um jeito mais natural, né? Então, aqui nesse estudo, a gente usou o EEG com o FNIRS para medir atividade cerebral em pacientes que estavam fazendo reabilitação para lesão medular e que receberam estimulação cerebral, tá? Então, aqui, esse exemplo, doutora Silvia, nesse estudo, né, era pacientes com lesão medular, um grupo recebeu a estimulação ativa, o outro placebo, né? E aí foi um estudo que teve um resultado positivo, né? Então, sentido que quem recebeu a estimulação ativa, 70% dos pacientes tiveram uma melhora motora, versus 33% dos que receberam a estimulação placebo, né? E aqui uma correlação com a atividade do EEG, né? Então, aqui o EEG como um marcador até para entender o que está acontecendo no cérebro quando acontece uma melhora clínica, né? Então, aí, buscando marcadores neurofisiológicos, tá? Para guiar as terapias. E respondendo em relação ao ABC cortical, subcortical, né? Então, o que a gente sabe é que a neuromodulação aparentemente tende a ter um melhor efeito nos AVCs subcorticais, tá? Então, tende a ter uma melhor resposta, né? Até inclusive, né, eu comentei que pode ser feita uma estimulação excitatória no hemisfério lesionado, né? Mas quando tem um AVC cortical, por exemplo, no hemisfério lesionado, não adianta estimular com estimulação magnética, vai estar estimulando o líquor, né? Vai ter uma alteração estrutural que não permite, né? Então, uma das preocupações... Não tem substrato. Oi? Não vai ter substrato. Não vai ter o substrato, né? Então, uma das questões a melhora clínica tem que ter um mínimo, né? Uma mínima integridade das vias corticomotoras, tá? Para a gente poder dizer qual o paciente que tende a melhorar. Chegaram a fazer em lesões desminimizantes? Em lesões desminimizantes, tem estudos, por exemplo, na esclerose múltipla, né? Mostrando melhora da espasticidade, né?
em pacientes com esclerose múltipla, né? Esclerose múltipla, eu faço uma ressalva que ainda não tem um grande nível de evidência, mas além disso, preocupações com riscos não conhecidos, né? Com o possível efeito da estimulação com a interação com a doença de base, tá? Essa é uma preocupação que a gente traz. Tá? Em função do tempo, doutor Fernando, eu vou pular alguns dos slides, tá? E vou já aqui para um tópico que é importante da gente comentar, tá? Pode ser? Tá tranquilo. Fique à vontade. Porque aí vem a pergunta, né, doutora Silvia, e a TDCS e a TMS, né, estão prontas para a prática clínica, né? Então, assim, respondendo isso, né, vale destacar que, assim, a estimulação magnética, ela já está aprovada para uso clínico no Brasil, para tratamento da depressão unibipolar, tá? Isso desde 2012, tá? Por esse parecer, foi também aprovado o tratamento das alucinações auditivas nas esquizofrenias, embora essa é uma indicação com uma evidência menor, tá? Agora, um desafio que eu vejo da área da neuromodulação de hoje, né, como fazer essa translação, né, do bench to bedside, né, que é essa rápida translação do conhecimento científico para a prática clínica, né, e como fazer isso de uma forma correta e não atropelando as evidências científicas em aspectos éticos e legais, né. Então, esse acho que é um desafio atuais, né, porque a gente pega, por exemplo, esse ser de 2012, né, tem mais de 10 anos, aí está 12 anos já desatualizado, né, então, e o conhecimento científico tem avançado rapidamente, né, então, como fazer isso, né, é um desafio atual, né, e aí, quando a gente fala, né, de fazer a translação para a prática clínica, tem que falar o óbvio, né, que assim, para ir para a prática clínica, o estudo tem que ter fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, né, que já quando já está aprovado e já em uso clínico, né, então, assim, ao meu ver, né, para a prática tem que ter segurança, né, bem né, determinada, né, nesse contexto da neuromodulação não invasiva, né, especialmente, e aí a estimulação com TMS e TDCS tem a fase 1 bem determinada, tem bem descrita a fase 1 dos estudos, tem a fase 2 bem descrita, né, para muitas situações, e a fase 3, né, que seria já essa fase já para comprovar os efeitos, ela está presente em algumas indicações, que eu vou citar quais são. E sempre lembrar, né, que abordagens como essa geram um grande efeito placebo, né, então a gente vai considerar como de tendo eficácia quando é superior ao efeito placebo, tá? Então, a importância de estudos randomizados, duplo cego, placebo controlado, né? Então, considerando isso, né, tem esse guideline que ainda é um dos mais utilizados, que é o guideline baseado em evidência, né, do uso da estimulação magnética transcraniana, tá? E aí, por esse guideline, publicado em 2020, com dados de até 2018, a dor neuropática aqui já foi considerado como um nível de evidência A. Então, o uso da estimulação magnética transcraniana para o tratamento da dor neuropática, né? A depressão, então, se manteve como um nível de evidência A, né? Já era considerado anteriormente a esse guideline, tá? Mas aí se mantendo aí o uso do tratamento para depressão, tá? O que tem aqui por esse guideline também foi considerado nível de evidência A, o uso na reabilitação motora do membro superior dos pacientes pós-AVC, tá? Agora aqui, uma ressalva importante, que não é um consenso entre outros guidelines, tá? Então, possivelmente está aí numa zona cinzenta, tá? Se realmente é nível de evidência A ou não, né? A importância disso na prática é a questão regulatória, né? Porque em muitos países o tratamento ele entra no rol ou mesmo no sistema público ou no rol da saúde suplementar quando
comprovadamente, né, eficaz. Então, por isso a importância e ainda é controverso realmente se é nível de evidência, mas existe um bom nível de evidência, tá, da eficácia para essa indicação. Se me perguntarem se eu uso na rotina, eu acabo não usando, indicando para todos os pacientes rotineiramente, tá? Isso baseado até nos nossos estudos, assim, que aparentemente a gente precisa entender melhor quem é o paciente que vai se beneficiar ou não de uma abordagem como essa, tá? Mas, por vezes, a gente oferece como um tratamento off-label, dependendo da situação, tá? Agora, outras indicações que são consideradas com nível de evidência mais alto, que estudos que vieram posterior a esse guideline, é no transtorno obsessivo compulsivo, tá? Inclusive, tem aprovação pelo FDA nos Estados Unidos para uso clínico, de um equipamento específico, né, para o TOC, tá? Ainda, na dependência cigarro, então, aí, também aprovado pelo FDA, o uso da estimulação para ajudar os pacientes no craving, para parar de fumar, tá? Nas outras indicações, também o nível de evidência vem crescendo, né? Tanto para comprovar, ou também para mostrar o que não tem funcionado, tá? Indicações que, por vezes, faz sentido de ser feito na prática clínica, como o uso off-label, por exemplo, seria para ajudar nos sintomas motores do Parkinson, tá? Mas aí o cuidado de avaliar caso a caso, né? E, além disso, explicar para os pacientes a limitação. Outra indicação interessante, que também tem ganhado mais evidência, é a questão do Alzheimer. Até por esse guideline ainda foi classificado aí com nível de evidência C, né? Que possivelmente tem um efeito. E assim, quando me perguntavam até então, né, eu dizia que eu considerava ainda com muito baixo nível de evidência para ser indicado para a prática clínica no Alzheimer, né, com base nesses dados até então, mas as evidências têm mudado, né, então tem dois estudos importantes publicados depois disso, que fez uma abordagem diferente, né, foi feita uma estimulação em região do pré-cúneus, né, que é parietal bilateral, e mostrando aí a melhora clínica dos pacientes com Alzheimer, né? Que até então, o que a gente dizia, né, é que a evidência não era clara, se melhorava, e quando melhorava, não era claro se isso era algo clinicamente relevante, né? Porque poderia ter uma melhora transitória, que possivelmente não era clinicamente relevante, visto que é uma doença progressiva, né? Mas agora essa publicação de 2022 mostrou que foi feito 2 semanas de tratamento e depois sessões semanais por 2 anos e mostrando uma redução da progressão da doença em comparação com quem recebeu a estimulação placebo. Aí começa a entrar numa situação que é mais factível para se propor o uso clínico, né? Porque aí você já tem uma evidência mais robusta e não só isso, né? Uma forma prática de se usar na clínica. Então, e que para alguns pacientes pode fazer sentido, né? Com potencial uso off-label, né? Certamente não é evidência para ter para ser usado de rotina, mas dependendo do caso, é um potencial uso off-label, né? Especialmente porque esse ano saiu uma outra publicação com semelhante abordagem e também com efeito positivo, né? Reforçando essa potencial aplicação, tá? E em relação à estimulação elétrica, né, a TDCS, esse foi um guideline que eu também participei, né, nesse caso eu participei avaliando a indicação por AVC, e por esse guideline foi considerado o nível de evidenciar apenas o tratamento da depressão. Também aqui outras publicações vieram depois dessa, então possivelmente, né, já tem um melhor nível de evidência também para dor neuropática e também para fibromialgia, tá? Para o caso do AVC, Parkinson, epilepsia, ainda com nível de evidência menor, tá? E se me perguntarem se eu uso a TDCS na minha prática, eu acabo não usando, né? Uma das questões é a limitação de aspectos regulatórios, né? A TDCS ainda não tem um parecer do CFM regulando o uso, tá? Embora existem pareceres de outros conselhos já regulando o uso, né? Como o COFITO da fisioterapia TO,
né? O Conselho da Fonoaudiologia também já regulando o uso, então, por vezes é usado na prática, baseado nesses outros pareceres, tá? Mas eu acho que vale destacar a questão das limitações das evidências para esse uso, tá? Isso tem especial importância, né? Achei interessante essa abordagem, né, do professor Gordon Guat, né, que foi o pesquisador, né, que trouxe o termo de medicina baseada em evidência, né, e atualmente ele está encabeçando uma outra frente, que é buscar incorporar na decisão terapêutica os valores e as preferências do paciente, né, o que eu acho que faz muito sentido nesse contexto da neuromodulação, né? Então, essa importância de se discutir com o paciente a possibilidade do uso off-label da terapia, né? Então, o que tem que ter bem claro, né? Para o tratamento da depressão, já é algo comprovado, né? Já tem estudos fase 4, já está aprovado pelo FDA nos Estados Unidos desde 2008, então, o tratamento da depressão com a estimulação magnética é algo bem consolidado, né? Tratamento de dor neuropática também com bom nível de evidência, embora ainda não foi atualizado no parecer do CFM, tá? Mas a dificuldade maior existe em situações como essas que pode ser que ajude o paciente, né? Que seria uma tentativa off-label, né? E aí o paciente entender essas limitações. Então, isso acho que é muito importante ser colocado de uma forma clara com o paciente, né? Então, por exemplo, situações de afasia, né? Como eu comentei, tem uma limitação importante da literatura, resultados heterogêneos, mas, por vezes, faz sentido a tentativa do tratamento, né? Para pacientes que querem buscar uma melhora a mais, né? Ao meu ver, não faz sentido, no caso da afasia, ser usado de uma forma rotineira, para todos os pacientes com afasia, não, mas para alguns casos selecionados pode fazer sentido. Outro exemplo, como eu comentei, alguns casos de Parkinson, alguns casos de Alzheimer, e a importância, então, de debater isso com o paciente, colocando nessas limitações de evidência, colocando também, por vezes, a limitação, inclusive, de segurança, né? Então, a gente sabe que tanto a DDCS e a TMS são seguras, né, para casos de depressão sem lesões encefálicas, né? No caso da TMS, o risco mais preocupante é risco de crise convulsiva, que é um risco raro, mas que pode acontecer, né? Risco de virada maníaca também que pode acontecer durante o tratamento de depressão, mas é considerada segura. Agora, ser segura numa população sem lesões encefálicas não necessariamente é segura uma população com lesão encefálica. E já para casos como AVC, Alzheimer, Parkinson, como comentei, os estudos têm uma casuística menor, então é possível, né, que existam riscos desconhecidos. Então, normalmente, quando a gente propõe um tratamento off-label, isso também é comentado com o paciente, é dito para o paciente, né? E essa limitação de não ter certeza dos resultados, né? Agora, coloquei essa figura, né, dessa pessoa aí atordoada de informações, que eu acho que esse é um grande desafio atual, né? Existe muita desinformação sobre a neuromodulação, né? Então, por exemplo, eu já escutei de uma paciente, quando eu expliquei, né, o possível uso do tratamento da doença de Parkinson, né, colocando todas essas questões e limitações, a paciente comentar a seguinte frase: doutor, o que o senhor está trazendo é muito diferente do que eu assisti no TikTok. E né? E isso é um problema dos dias atuais, né? Então, assim, é até um desafio, né? Como trazer essa discussão para o paciente, mas também tirar essas informações que estão poluindo, né, a decisão do paciente em relação a fazer um tratamento como esses, né? E aí, uma das frentes que a gente está começando é via Sociedade Brasileira de Neuromodulação, né? Uma ideia de ter aulas explicando sobre isso, né? Como podcasts, uma discussão. E aí, até por isso, doutor Fernando, também agradeço essa oportunidade desse momento, né? Para a gente falar justamente sobre isso também, né? A questão dessa importância de informar melhor sobre esse assunto, né? E para encerrar,
Esse slide, eu acho um slide muito bonito, né? Então, aqui é uma representação das células piramidais, né? Então, descrita inicialmente, né, por Ramon e Cajal, com a técnica desenvolvida, coloração com prata, e aí é interessante, né, que é algo bonito, né, algo estético, é algo artístico, né, ainda mais com essas colorações colocadas nessa ilustração. E interessante, né, como o artístico, o estético, ele também traz insights, né? Então, assim, foi olhando uma figura como essa, né, das células piramidais, Ramon e Cajal fez os primeiros insights, né, sobre a plasticidade cerebral, né? Então, foi olhando uma estrutura como essa que ele fez a hipótese da plasticidade, né? Num primeiro momento, o cérebro reforçando conexões, e daí, no segundo momento, o cérebro formando novas conexões, né? Que é uma teoria de mais de 100 anos, que agora, com as novas técnicas de estudo de neurociências, estão fazendo mais sentido e sendo consolidadas, né? E agradecer, gente, esse é o meu contato, meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, vai ser um prazer, tá bom? Marcel, muito obrigado. A sua aula, de fato, foi uma aula diferente, digamos assim, no bom sentido, porque abriu os nossos horizontes. Essa relação, tanto de uma afecção neurológica, quanto do tratamento com a produção artística, que eu considero, eu não, acho que todo mundo, a produção artística é uma das coisas mais refinadas do ser humano. Talvez uma das coisas que nos diferenciam muito dos animais inferiores. Então, é uma função cerebral superior, realmente. E eu me declaro assim muito impressionado com o que você apresentou. Acho que isso pode ser usado como um estímulo para uma série de outros estudos e envolvendo não só neurologistas, não só médicos, mas outros profissionais, porque esse é o objetivo do estudo do cérebro. Então, parabéns, eu vou depois entrar em contato com você no privado, que eu vou metabolizar essas informações, porque realmente estão num turbilhão aqui na minha cabeça, mas eu acho que a gente poderá produzir coisas bem interessantes. Muito obrigado, realmente. Eu que E eu agradeço. franqueio a palavra aos colegas que queiram fazer alguma manifestação. Bem, já que os colegas não querem se manifestar, e eu acho natural, porque eu acho que todo mundo está meio surpreso, assim, tá aquela onda de choque inicial. O choque, obviamente, positivo. Eu quero dizer que as pessoas vão ver essa aula na internet, muitas vezes mais do que as pessoas que aqui estavam, e certamente você contribuiu muito. E pessoas que você nem imagina aí, tantos, muito distantes do país, verão a aula e se beneficiarão disso. E eu tenho certeza que entrarão até em contato com você para ter alguma informação a mais, como aliás eu farei depois. Muito obrigado, Marcel. Eu desejo uma boa noite a todos. E essa aula atingiu em cheio os objetivos do nosso grupo. É uma Poxa, aula obrigado. que, se fosse encomendada para simbolizar o nosso grupo, não sairia tão bem assim. Então, excelente. Parabéns, obrigado. Poxa, Fran, muito obrigado pelas palavras, viu? Foi um prazer, uma honra mesmo. E desculpa, né, das confusões aí com os slides, né? Que uma pena. Não, é isso mesmo. E certamente você vai contribuir conosco outras vezes. Mas eu vou depois entrar em contato com você. Essa teoria do desequilíbrio interhemisférico me parece uma coisa fascinante. Então, eu vou. Enfim, a gente vai conversar depois e você vai contribuir outras vezes, tenho certeza. Combinado, viu, gente? Um prazer mesmo. Muito Obrigado, bom. pessoal. Alguém Obrigado. quer mais fazer? Obrigado, Silvia, que está sempre presente aqui conosco. E uma boa noite a todos. Estou muito feliz com a noite de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.